Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, o que vamos falar é sobre a Revolução Francesa e também sobre o Iluminismo. A gente primeiro vai começar falando sobre a Revolução Francesa, que durou cerca de 10 anos. Teve início em 1789 e durou até 1799. Então, bora lá pro vídeo? Para explicar melhor a Revolução Francesa, a gente pode começar falando sobre o contexto. O contexto, basicamente disso tudo, e a pergunta que fica por que os franceses se rebelaram desse jeito, é por conta da desigualdade social. Nesta época, a França era um país muito agrário e, apesar disso também, ela sofria com a enorme desigualdade social. Ela era dividida, como vocês podem ver, nessa pirâmide, em 3 estados. O primeiro era composto pelo clero, o segundo ficavam os nobres e o terceiro ficavam os trabalhadores rurais, os trabalhadores urbanos e também a burguesia. O terceiro estado representava 97% de toda a população da França. Esse povo eram os únicos a pagar tributos. Além disso, o preço que essas pessoas tinham que pagar por esses tributos eram extremamente altos. Muitas pessoas passavam fome e viviam em condições precárias, tudo por conta dessa desigualdade. Enquanto isso, o primeiro e o segundo estado, que não pagavam nada, ostentavam com uma vida extremamente luxuosa, nas custas, obviamente, do terceiro estado. Isso acabou gerando, então, uma grande crise orçamentária na França. Como vocês podem ver na imagem, uma crise que era política, econômica e também social. E esse problema fez com que as pessoas se revoltassem e protestassem buscando melhorias. E foi aí então que o governo do Luís XVI teve que tomar certas medidas. E o que ele atribuiu para isso foi então criar assembleias. Criada em 1787, a primeira assembleia chama Assembleia dos Notáveis. Nessa primeira assembleia, o primeiro e o segundo estado se reúnem para tentar resolver o problema e a solução solicitada pelos ricos seria aumentar os impostos daquelas pessoas sofridas lá do terceiro estado. Ou seja, aquelas pessoas que já passavam fome, que viviam em vidas e condições precárias. Obviamente iriam protestar, iriam atrás de seus direitos, e o que gera com isso tudo é mais e mais revoltas. Não deu nada certo, então em 1789 deu início à Assembleia dos Estados Gerais, que tinha a participação do terceiro estado, porém, apesar deles fazerem parte de 97% de toda a população francesa, eles tinham o direito de apenas um voto. Como o primeiro e o segundo estado eles eram aliados, possivelmente em qualquer votação, o terceiro estado sempre seria prejudicado. Então fizeram ao rei 2 reivindicações. Primeiramente, equilibrar o número de deputados para que todos os estados tivessem o mesmo tanto e que o voto fosse por cabeça e não por estado. O rei ele acabou demorando muito para atender os pedidos e, revoltado, os deputados do terceiro estado eles se separam e se autoproclamaram de Assembleia Nacional Constituinte em 1789, sujeitando então a monarquia francesa em uma constituição. Então, como vocês podem ver, a primeira Assembleia dos Notáveis não deu certo, por conta que eles queriam aumentar ainda mais os impostos, porque não era eles que pagavam, e as pessoas se revoltaram com isso. Na segunda Assembleia, que era dos Estados Gerais, as pessoas vão atrás dos direitos, vão atrás da igualdade, mas o rei demora muito para cumprir o que elas estavam querendo. E na última Assembleia, a Assembleia Nacional Constituinte, é a Assembleia que dá então o começo da Revolução. E ocorre uma grande revolta popular em 14 de julho de 1789. Quando as pessoas elas tomam as ruas de Paris e promovem a queda da Bastilha. E isso foi um grande marco, pois a Bastilha era uma prisão onde ficavam líderes políticos.
E isso mostra a força da população, a força do povo. Daí em diante, a Constituinte ela foi tomando forma e foi elaborado os direitos do homem e do cidadão. Em 1791, a Constituição entrou em vigor. Logo depois, em 1792, teve sim uma tentativa franco-prussiana de devolver os poderes da monarquia, e ela acabou falhando, pois os revolucionários, com a sua Guarda Nacional, derrotaram os invasores. Luís XVI foi julgado, considerado um traidor da França e decapitado na guilhotina, que foi um outro grande marco. Depois disso, começou a República Jacobina, que teve início em 1793 e acabou em 1794, que era o grupo da burguesia mais próximo do povo. E esse período foi marcado por muitas conquistas populares. Uma delas foi a divisão de terras lá na França. Mas a instabilidade política e o medo da contra-revolução levou os jacobinos à radicalização, o famoso período do terror, que levou milhares de perseguidos políticos à guilhotina. Porém, a ditadura e o terror levou à derrubada dos jacobinos. E assim, em 1795, foi criado o Diretório, que durou até 1799, que foi um governo comandado pelos girondinos, a alta burguesia. Mas o fim da Revolução estava para chegar, em 1799, que foi quando apareceu um jovem chamado Napoleão Bonaparte, como vocês vão poder ver aqui nessa imagem. Ali o fim, em 1799, logo depois, Napoleão Bonaparte aparece. E é quando ele muda outra vez a vida dos franceses, dando o golpe do 18 Brumário e assumindo a França. E apesar dele ter implantado um governo controverso, ele trouxe a estabilidade política e o desenvolvimento econômico que a França tanto precisava. Além disso, também tem o legado da França, que é liberdade, igualdade e fraternidade. Porém, passa de um pouco mais disso. Mas hoje foi isso, esse nosso resumo sobre a Revolução Francesa. Como vocês podem ver, teve muita revolta popular e ela era cheia de muita desigualdade social. Então agora a gente vai começar a falar um pouco do Iluminismo, que tem a ver um pouco com a França, como vocês vão poder ver, ainda mais na parte do legado. Então, bora lá para falar do Iluminismo. Vamos falar agora do Iluminismo. O Iluminismo ele foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII lá na Europa. Ele defendia o uso da razão, simbolizado pela luz, contra o antigo regime, simbolizado pelas trevas, que é basicamente a Idade Média, e pregava maior liberdade econômica e política. Este movimento ele promoveu mudanças políticas, econômicas e sociais, baseadas lá nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Por isso que eu falo que ele tem a ver com a Revolução Francesa, pois os ideais do Iluminismo é o legado lá da Revolução Francesa. O Iluminismo ele tinha o apoio da burguesia, pois os pensadores e os burgueses tinham interesses em comum. As críticas do movimento ao antigo regime eram em vários aspectos como o mercantilismo, o absolutismo monárquico, o poder da igreja e as verdades reveladas pela fé. Então, nesses 3 pontos que eu acabei de falar, a gente pode perceber e afirmar que o iluminismo ele defendia a liberdade econômica, ou seja, sem a intervenção do Estado na economia, o antropocentrismo, ou seja, o avanço da ciência e da razão, o predômino da burguesia e seus ideais. E então a gente pode perceber que ele age mais com a razão, ele deixa aquela ideia da igreja um pouco de lado, ele valoriza a expressão e o conhecimento. As áreas da ciência, elas evoluem, da química, da biologia, da física e de qualquer outra área, da filosofia. Então, ele deixa as outras ideias de lado e parte mais para essas áreas do saber. Ele expande isso, os conhecimentos. É criada muitas assembleias e tem muitos pensadores nessa época. Então, foi basicamente isso. O nosso resumo sobre o iluminismo. Esperamos que vocês tenham gostado, esperamos que tenhamos tirado a dúvida de vocês sobre esse tema. Então não esquecem de deixar o like, de comentar aí embaixo, #querem dar 10 no nosso trabalho.
Compartilhem com amigos de vocês. Não se esqueçam de se inscreverem aqui no canal Turma de Ouro. E muito obrigado por tudo e até mais!